Quem tem razão? Bom, vamos saber a opinião dos nossos convidados. Doutor Ivan Sartori, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. O meu questionamento inicial é justamente a necessidade de se revalorizar, de se reinstitucionalizar os três poderes previstos na Constituição e o Ministério Público, que vem justamente da Constituição de 88. Há uma anomalia hoje institucional no país de um órgão apenas do Judiciário, estou falando do Supremo Tribunal Federal, que se sobrepõe a todos eles. Ou seja, a cura para o problema, ou seja, o remédio para esse problema de anomalia está dentro da Constituição, ou seja, é o respeito e a separação dos poderes, como está previsto na Carta, não é? Exatamente, Bioto, quero cumprimentar o nosso querido senador, muito querido e homem forte aí, fazendo um trabalho maravilhoso, cumprimentar o doutor Adib também, que tem muito respeito, e você, Bioto, pelo trabalho que vem fazendo, nosso respeito, nossos web espectadores. Bom, é o que está acontecendo realmente, nós estamos vendo que o Supremo está acima de todos os poderes. Ali nós temos aí decisões monocráticas dos ministros e que tomam todo tipo de decisão. Você viu agora no TSE, inclusive decisão sobre a questão das manifestações, já fugia isso da competência do TSE. Na verdade, um dos ministros, que é o ministro Alexandre de Moraes, arrogou para si todos os poderes possíveis e imagináveis, no sentido de tomar qualquer tipo de decisão, ignorando, inclusive, o prerrogativo de foro, devido processo legal, e, infelizmente, ignorando aí dispositivos da Constituição, que são cláusulas pétreas, né? Como nós estamos vendo a censura aí das redes sociais, de diversos, até de parlamentares, que isso fere o artigo 53, porque fere a imunidade parlamentar. Como conversar, como trocar ideia, como falar hoje, como se comunicar com os seus eleitores ou com os seus mandantes, né, por internet, sem uma rede social. Então, isso é muito sério, é muito grave. Nós estamos aí vendo que o artigo 5º, incisos 4º, 9º, estão sendo feridos. Também a questão das manifestações, desde que pacíficas, elas têm que ter lugar e pode ter lugar, está lá no artigo 5º, inciso 16. Agora, para resolver esse problema, quem poderia resolver seria o Senado. O Senado se omite, né? Não os senadores como o senador Girão, mas a presidência do Senado e a grande parte dos senadores, né, que se omitem e que não restabelecem esse equilíbrio. Há o artigo 142, que a gente sempre bate, que é uma intervenção pontual, não é? E nós temos uma lei específica, inclusive, para tratar desse assunto, né, de complementar, se não me engano, 67, 99, deixa eu conferir aqui, procura 6799, que trata exatamente do presidente poder convocar o Exército para restabelecer esse equilíbrio, inclusive. Está bem ali o Exército e as Forças Armadas, de modo geral, restabelecer esse equilíbrio. Só que aí é uma questão política também. Sim. O presidente precisa ter respaldo, precisa ter uma posição firme também, e precisa ter aí representatividade suficiente para fazer e tomar uma atitude de pelo menos representar e convocar as Forças Armadas. Agora, o ideal seria pelo Senado, né? O ideal seria pelo Senado. Vamos ver agora na próxima legislatura se o senador Girão não vai ser presidente do Senado, não é? Aí já seria um bom caminho, metade do caminho já bem em progresso, né? Senador Girão, eu preciso agora chamá-lo aqui, né? O doutor Sartori já fez menção. O senhor tem feito ali, já noticiamos aqui com frequência, o senhor já nos contou sobre isso aqui, inclusive, as várias tentativas de um grupo de senadores de chamar ministros do Supremo para discutir, obviamente, a questão da legalidade do que eles estão discutindo. A Casa das Leis é o Congresso, o Judiciário somente aplica as leis, ele não faz novas leis. Isso também está muito claro na Constituição do país. Eu estou chamando de anomalia institucional porque a gente está vendo que os poderes... Eu vejo uma justiça inteira. Pega esse caso recente, e a gente não quer fulanizar, mas enfim, eu tive toda uma estrutura decidindo do judiciário que trabalhou durante anos a fim que depois uma decisão inicialmente monocrática, depois referendada pela maioria do Supremo, apagou todo o trabalho da justiça, no caso, obviamente, da anulação lá em relação ao agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, no caso, por exemplo, julgado inicialmente em Curitiba. Mas a questão é, os três poderes, só tem um poder, na verdade, só tem uma corte acima de um poder que está decidindo tudo no país.
Qual vai ser a resposta que o Congresso pode dar, especificamente no caso do Senado, apesar, obviamente, de o senhor representar hoje uma minoria lá que está querendo discutir esse assunto? Olha, Adalberto, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar você, que tem sido aí um jornalista corajoso, focado nesse assunto, que tem incomodado todo brasileiro de bem. Cumprimentar o doutor Ivan Sartori, que esteve aqui a convite do Senado Federal, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, no dia que era esperado, ministros do Supremo, eles não vieram, foram 3 convites, e vieram todos os outros convidados, mas os ministros não vieram, inclusive para discutir sobre segurança e transparência nessa eleição, diga-se de passagem. Talvez o problema que a gente está vendo nas ruas hoje, aí, se os ministros do Supremo tivessem dispostos ao diálogo pela democracia, como eles estão para ir ao exterior, irão agora aos Estados Unidos para falar, acredite se quiser, sobre liberdade e democracia. Se eles tivessem essa mesma consideração com a Casa Revisora da República que os sabatinou, se eles viessem aqui atravessar a rua, Praça dos Três Poderes, para conversar conosco, a situação era outra. Era pacífica dentro do país, mas não. Quando vêm aqui, Adalberto, eles vêm para receber comendas, né? E isso tá deixando as pessoas muito incomodadas. Queria cumprimentar também o nosso jurista aí, o doutor Abid Abnoni, desculpa pela pronúncia, mas dizer que é uma honra estar participando com você, e eu tenho esperança sim, eu sou um otimista por natureza com a composição do Senado. Com 1/3 que foi renovado agora, aumentou bem a possibilidade de a gente levantar essa casa, porque essa casa não está mais nem de joelhos, ela está rastejando. Tudo que está acontecendo, eu estou conversando com vocês aqui dentro do Senado, e parece que o que está acontecendo no Brasil, nas ruas, aqui não tem ressonância nenhuma, é como se fosse um mundo de Bob, né? um outro planeta. Né? Então, esse silêncio é muito assustador. É muito assustador para quem quer ver a coisa correta. Então, eu espero, sinceramente, que esse esmagamento que uma casa está fazendo, que é o Supremo Tribunal Federal, o TSE, fazendo sobre os demais poderes da República, que isso cesse infelizmente, a partir de 1º de fevereiro. Porque com esse Congresso que está aí, posso queimar minha língua. Né? Com essa composição hoje, acho que a gente não consegue. Agora, o grande trunfo, sabe qual é, Adalberto? O grande trunfo, e talvez as pessoas não estejam percebendo isso, é a sociedade estar mais junto daqui. É a sociedade, de forma pacífica e ordeira, se aproximar dessa casa e cobrar os seus representantes. Aí sim, pode ser que a gente tenha uma ótima notícia em poucas semanas. Tá, doutora Adib, quero trazê-lo também para esse debate. O fato é que a gente está numa anomalia, e quando se está numa anomalia, se perde as referências que nós conhecíamos até então, para qualquer coisa. O devido processo legal hoje, eu confesso, e eu não sou jurista, mas acompanho isso de perto, eu já não sei mais o que é o devido processo legal na interpretação, seja do TSE ou do Supremo Tribunal Federal. Como lidar com tudo isso, doutora Adib? Boa tarde também aos convidados, doutor Sartori e o senador. E eu vejo que nós temos aí uma dificuldade, às vezes até de entendimento, com relação à nossa Constituição, como você havia informado, que nós temos aí os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário, e eles devem trabalhar de forma harmônica, independentes, e um não pode intervir na competência do outro. E quando colocamos aí, verificamos que tem algumas divergências nesse sentido, ele traz os princípios, nós estamos falando de princípios constitucionais que não podem ser violados em detrimento de outro. Tudo tem, não é ilimitado o poder de cada um, de forma que ele possa intervir. Então, eu vejo que essa anomalia, esse problema que
desse conflito existente, nós temos aí que trazer, como mesmo o senador havia dito, sentar para que os poderes eles comecem a se entender. Principalmente o Senado, que o Senado é o poder fiscalizador, é o poder que tem a possibilidade de fazer qualquer tipo de intervenção contra o Supremo ou contra qualquer abuso daqueles magistrados. Então, nós temos aí condição, sim, de conversar, começar a verificar. E se, eventualmente, no pleito, havia dito que existe fraude, ela é anulável. Qualquer eleição ela pode ser anulada. Tem o artigo lá do TSE que pode ser anulado se, eventualmente, houver fraude ou abuso ainda do poder. Eu acho que esse é o ponto, porque nós passamos por uma eleição polarizada. Bom, esse é um fato que todo mundo já conhece, mas nós não estamos falando mais de eleição aqui, embora tenhamos essa possibilidade da divulgação desse relatório. Eu confesso, não tenho conhecimento do que vai ser dito ali, mas enfim, fato que nós estamos defendendo aqui, a estrutura que nos trouxe até aqui, da Constituição que nos trouxe até aqui, é essa que está sendo vilipendiada, ou é essa que está sendo afrontada. A gente não está falando mais se alguém votou num determinado número ou um outro número na urna eletrônica. Esse é um fato, isso já passou e pode ser revisto de acordo com a lei, tem lei específica para isso. O que a gente está estranhando é que os três poderes, o senador Girão fez menção aí, né? O Senado já não está mais de joelhos, está prostrado completamente em relação a decisões, no caso do Poder Judiciário, estou falando especificamente das Cortes Superiores e do STF e do TSE. Agora, doutor Sartori, como reverter isso? Porque nós temos o remédio. Os poderes sempre conviveram e tinha ali problemas, buscava-se na lei o entendimento e a punição, obviamente, a quem ultrapassasse o seu limite. O Congresso vai lá e veta coisas do presidente, o presidente vai lá e veta coisas do Congresso e a discussão acontece dentro da lógica democrática. Agora, há decisões que são incontestáveis no país, na democracia nada me parece incontestável, não na democracia que me ensinaram até outro dia. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que quando a gente fala no artigo 142, não se fala em golpe, não se fala em depor ninguém, o que se fala simplesmente é de restabelecer aí o equilíbrio entre os poderes. Quanto à lei que eu menciono aqui, a lei 97/99, que fala, inclusive, aqui no artigo 15, que o presidente pode efetivamente garantir a lei e a ordem desse jeito. Emprego, artigo 15, né, dessa lei complementar 97/99, emprego das Forças Armadas da Defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, da participação da operação de paz, é de responsabilidade do presidente da República, determinará o ministro da Estado de Defesa a ativação de órgãos operacionais observadas as seguintes subordinações, e aí a lei vai especificando. O que a gente fala é que seria um caminho constitucional, e a gente insiste nisso, e com respaldo em entendimento de diversos juristas, inclusive o nosso querido Ibis Ganda, no sentido de que se restabeleceria por aí, nos termos dessa lei complementar 97/99. Outra coisa que eu observo também é que o artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ele é bem restrito ao admitir da decisão monocrática do ministro do Supremo. Hoje nós só temos decisões monocráticas ali que se sobrepõem a tudo e a todos, independentemente de o colegiado se manifestar. E o artigo 21 é bem restrito em relação a essa situação. Ele menciona o caso em que o relator, no parágrafo 1º do artigo 21, né, ele menciona exatamente quando o relator pode efetivamente decidir monocraticamente. E não é o que vem acontecendo, né? A gente vê aí que existe aí um festival de decisões monocráticas que vem efetivamente avançando, inclusive nos direitos constitucionais pétreos que nós estamos perdendo, já perdemos os direitos constitucionais. E o pior de tudo que nós tivemos, o senador disse que o Senado está prostrado, imagine então a Câmara, né, em que foram buscar um deputado dentro da casa do povo, prender um deputado, colocar uma tornozeleira no deputado por crime de opinião, né, o que não existe no nosso ordenamento jurídico e que ele também está coberto pela imunidade parlamentar. Então, eu vejo isso com muita preocupação. E é uma pena que os demais ministros também, ou alguns não estão aí se manifestando, os demais ministros do Supremo, mas o Judiciário precisa voltar às suas atribuições constitucionais.
Nós não podemos ficar censurando parlamentar, empresários, e essa história de fake news, né? Isso fere o artigo 220 da Constituição e fere o artigo 5º, nas incisos 4º e 9º, que a duras penas nós conquistamos aí ao longo da existência humana, esses direitos e garantias, à custa de muito sangue. Essa é a grande verdade. Sim. Nós não podemos admitir isso. Os que nos antecederam na história desse país nos legaram essa democracia, a qual nós estamos agora, no nosso papel, defendendo. Senador Girão, eu fiz menção que agora não é uma discussão em quem você vai votar. A polarização pode ser, já acabou por esse ponto de vista do dia da eleição. Teremos essa divulgação por parte das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, do relatório, mas esse é um outro assunto. O que nós estamos discutindo aqui é justamente a preservação da Constituição. O senhor acha que os dois presidentes das casas, o porquê desse silêncio deles, por exemplo, da manifestação das ruas? O Congresso sempre foi eco do que acontecia nas ruas brasileiras, pelo menos havia debate, nem isso tem havido. Eu tenho visto aí vários parlamentares com receio de dar manifestações. Alguns foram cancelados nas redes sociais por uma decisão do TSE. Não consegui entender como é que a rede social do deputado, o que difere o que ele se manifesta na tribuna da rede social. Porque lá naquele inquérito do fim do mundo, o Supremo decidiu que qualquer coisa que se diz fora, inclusive do Supremo, também é prerrogativa do Supremo decidir, ser juiz, ser acusador, ser delegado, qualquer coisa. Bom, diante disso, faz-se o quê? Eu sei que nós temos o problema da atual legislatura, ou seja, da atual composição do Senado, mas esse silêncio vai perpetuar por quê? Porque os presidentes das duas casas não querem se manifestar, não querem se indispor com o ministro ou com a Corte Superior, mas estão se indispondo com a Constituição. Adalberto, é o seguinte, o sistema quis porque quis expurgar o atual presidente da República. Essa é a grande verdade. E o sistema tem uma composição também do Senado Federal, da Casa Revisora da República e da Câmara dos Deputados. Então, todo o sistema tanto tentou como conseguiu, né? Eu não vou nem entrar nessa questão de fraude, porque a gente... Não é nem porque seja um assunto perigoso, não. Eu não tenho receio disso. Se for ser caçado por essas pessoas aí, censurado, para mim é um atestado para eu colocar aqui na parede e dizer que eu fiz o meu trabalho e que todos nós estamos suscetíveis a isso. Não é por isso. É porque a gente precisa ouvir o relatório amanhã, existe uma expectativa enorme, mas eu digo para você, o mais importante é o seguinte, a parcialidade foi clara do TSE durante todo o processo. Então, isso a gente viu em várias... A censura a veículos de comunicação, a jornalistas, a parlamentares só de um lado, ao empreendedor Luciano Hang, para mim, é o símbolo da caçada à liberdade de expressão dos conservadores no Brasil, Luciano Hang. 12 milhões de órfãos, que poderia influenciar, sim, no resultado das eleições. Aí eu tenho uma lista aqui, começou Alan dos Santos, deputado Daniel Silveira, pastor Valadão, olha a simbologia disso. O deputado Nicolas, o mais votado do país. O canal Hipócritas. A deputada Carla Zambelli, a maior mulher deputada eleita, a que teve mais votos do país. O deputado Gaia, eleito agora. O Latino, o cantor, nem o artista escapa mais aqui, o Zezé de Camargo, o economista Marcos Sintra, que além da queda, o coice da Fundação Getúlio Vargas, porque ele foi fazer um questionamento na boa-fé. Em vez do TSE se defender, explicar, não é nem se defender, é explicar, o TSE foi lá e a Polícia Federal deu prazo para a Polícia Federal ir ouvir. E o partido puniu, o partido já tirou ele do quadro. Olha a perseguição aí com requintes de crueldade. O deputado Major Vitor Hugo, o deputado Coronel Tadeu. Aí fica a pergunta, quem será a próxima vítima? O que me deixa um coração partido, o Adalberto, mas eu quero fechar com esperança, é o seguinte, essas pessoas que estão nas ruas, você vê as imagens, com as crianças, com idosos, as pessoas brasileiras, não é gente, não é golpista, não é fascista, são brasileiros, eles não estão sendo ouvidos pela imprensa. Olha só a que ponto nós chegamos, raríssimas exceções,
como a Jovem Pan. Mas essas pessoas precisam ser legitimadas. É um movimento espontâneo que está acontecendo. Boa notícia. A boa notícia. Há 12 dias nós estamos na abertura da Copa do Mundo. Imagina na história das Copas do Mundo. Hoje estava todo mundo já com as ruas pintadas, naquela expectativa, em contagem regressiva. Eu fui presidente de clube de futebol, do Fortaleza, agora, em 2017. Eu não sei 3 titulares da seleção que foi anunciada. Eu juro para você, eu não sei quem são 3 titulares da seleção. E o brasileiro também não sabe, não está nem aí. A verdade é essa. Ele está preocupado com a liberdade dele que está sendo caçada e esse momento sombrio que a gente vive no Brasil, que é um poder passando por cima do outro, até presidente do Supremo Tribunal Federal sendo censurado. Essa é a grande realidade que a gente está vivendo. Doutor Adib, a gente viu essas manifestações das pessoas e se a gente tiver... Agora são 4 horas e 20 minutos. Se a gente olhar claramente, elas estão defendendo a Constituição. Às vezes usam alguma linguagem jurídica ali, algum artigo de intervenção federal, que é uma coisa muito clara do governo federal sobre o Estado, como houve a segurança, com relação à segurança no Rio de Janeiro. Mas, enfim, elas defendem a Constituição. Elas defendem liberdade de expressão, o que, por exemplo, já afasta qualquer leitura de que essas pessoas são golpistas. Não, elas estão defendendo a Constituição. Elas querem esse entendimento constitucional pacificado que tínhamos até recentemente. E como é que se pode dizer a essas pessoas para elas continuarem nas ruas, mas evitando, obviamente, frases que são desconexas ao que elas próprias acreditam, porque parte dessa imprensa alega isso, o que não é uma explicação. A imprensa tem que cobrir fato. Quando não vai lá, está se anulando. E aí está tomando um partido, o que não é papel da imprensa. Perfeito. A livre manifestação, a população que ela está se manifestando, ela tem todo o direito de... Isso está na Constituição Federal, é uma das princípios que são basilares, que a pessoa ela pode se manifestar, desde que seja pacificamente, seja de interesse, que não atinja outro princípio, então, constitucional. Então, desde que eles se manifestem de forma pacífica e em entendimento, exigindo o cumprimento da Constituição Federal, não há o porquê dessas pessoas serem barradas ou ainda sejam aí impedidas de fazer essas manifestações de forma pacífica. Mesmo porque o Supremo Tribunal Federal, ele não tem a competência, como você havia dito aí, de pessoas que não têm foro de prerrogativa, como a gente fala de deputados, senadores, até mesmo presidente, que é o Supremo que vai julgar. Ele tem que encaminhar, desmembrar. Normalmente, quando tem um deputado ou um senador que está envolvido num processo, é desmembrado e é encaminhado para o Supremo. E para decidir o desmembramento do processo. Quando existe um particular, uma pessoa que não tem foro de prerrogativa, esse processo também deve ser desmembrado e encaminhado para a primeira instância, para ela apurar. Esse é o entendimento. O doutor Ivan Sartori, que é magistrado, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele mesmo, eu acompanhei o trabalho do doutor Ivan Sartori quando presidente do tribunal, e essa é a orientação de que a competência não pode ser, nenhum pode intervir na sua competência, até territorial. Então, é para isso que serve o judiciário. O judiciário tem que saber cumprir a Constituição da forma que está ali escrita. Está escrito como deve acontecer o devido processo legal. Doutor Sartori, obrigado pela gentileza. Senador Eduardo Girão, obrigado. Doutor Adib, mais uma vez, obrigado presencialmente aqui conosco. O senador Eduardo Girão e o doutor Sartori conversaram conosco por videoconferência. Senhores, muito obrigado aqui pela participação nesse debate. A gente vai continuar defendendo aqui o fortalecimento de todos os 3 poderes da República com as suas prerrogativas garantidas, porque é isso que está escrito no texto constitucional. A gente defende a Constituição do país.